som. Feliz sábado, igreja. Deus abençoe a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos, antes da primeira oração, nós vamos ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, no Novo Testamento, capítulo 1, verso 1. Todos acharam? O nome do livro Apocalipse já é a primeira tradução, no primeira palavra do versículo. O versículo começa assim: revelação. Apocalipse já é então a revelação. Também pode ser traduzida a palavra Apocalipse como divulgação de um segredo, algo que estava guardado e que então foi contado. Deus está divulgando os segredos do futuro para Jesus, que por sua vez vai trazer até nós. Também pode ser conhecida a palavra Apocalipse como uma descoberta. É uma divulgação ou uma revelação de um grande acontecimento. Essa mesma palavra do grego, quando a gente olha lá a definição de Apocalipse, em Lucas capítulo 2, verso 32, fala que Jesus, quando viria a promessa, ele seria luz para alumiar a todos e dar glória para Israel. Esse alumiar ou iluminar é a mesma palavra do que Apocalipse, ou seja, é uma grande iluminação. Então, nós temos que entender, quando a gente vai ler esse versículo, exatamente isso. Revelação, muita luz de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem tem os segredos, né, como fala lá em Daniel 2:28, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Daniel 2:28 fala, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Quando Daniel está falando com Nabucodonosor. Deus é o Deus que revela os segredos. Tudo está no domínio, no controle, na sabedoria e no conhecimento dele. Nós sabemos que em Deuteronômio fala, as coisas reveladas pertencem ao homem e as coisas escondidas pertencem a Deus. E quando Deus quer, ele entende que tem que ser revelado, ele Apocalipse, ele ilumina, ele traz à tona o segredo. Essa é a ideia do livro de Apocalipse, segredos escondidos agora, porque eles já estavam no plano de Deus, agora vão se tornar conhecidos. Então, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quando Deus quer trazer o conhecimento aos seus servos, ele não está mostrando para todos. Por isso o livro de Apocalipse, ele é um livro praticamente figurado. A revelação é para os seus. Aqui não está falando revelação para o mundo. Aqui está falando revelação para os seus servos. Por isso é um livro de difícil entendimento de um modo geral. Não é para todos. Quando os discípulos queriam saber alguma coisa de Jesus, como é que era? Jesus contava uma parábola, muita gente ficava, como diz na expressão, boiando, né, sem entender. E aí os discípulos chegavam perto de Jesus: Senhor, o que significa? E aí Jesus vinha e explicava. Da mesma maneira, o livro inteiro de Apocalipse é para quem quer chegar aos pés do Salvador e falar: Senhor, o que significa esse texto? O que significa esse livro? E aí Jesus vai explicar. Então, essa revelação Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que brevemente devem acontecer. E aí, depois do ponto e vírgula, tem uma frase, uma expressão interessante: e
pelo seu anjo. Sabe o que eu entendo aqui? Do mesmo jeito que Deus determinou para cada um de nós um anjo, o Senhor Jesus tem a seu serviço os seus anjos pessoais. Então Cristo disse para o seu próprio anjo: revela para o meu servo João. É o anjo pessoal de Cristo trazendo para nós uma mensagem que é assim: isso é tão importante que esse que está sempre ao meu lado eu quero que leve para os meus servos. De tão preocupado e zeloso Cristo estava. E aí diz assim: pelo seu anjo as enviou e as notificou. Notificar é tornar conhecido. É quando um juiz quer que uma pessoa que vai ser intimada, ela saiba, ele recebe uma notificação judicial. Então Jesus disse assim: eu quero que os meus servos saibam e que isso esteja registrado, que eu quis que eles soubessem. Por isso está escrito a palavra notificou. E as notificou a João, seu servo. Por que para João? Aquele a quem mais se dedicou a Cristo, ele falou: meus apóstolos sabem de muita coisa, mas para esse eu quero dar algo a mais. Por isso João. E ele ainda fala, no versículo 10, ele fala: no dia do Senhor fui arrebatado em espírito, o que nós entendemos que é um sábado. Então toda essa revelação, essas visões que João teve, muito provavelmente se referem ao dia do Senhor, que nós sabemos, como Jesus disse em Marcos 2:27, Jesus é o Senhor do sábado, que o dia do Senhor é o sábado. Então o texto todo é a iluminação que Cristo dá, porque ele recebeu dos segredos de Deus. Quem é o único que entra nos concílios de Deus? Cristo Jesus. E ele quis mostrar para a igreja, os seus servos na terra são a igreja, as coisas que em breve devem acontecer. E por um carinho especial, trouxe de uma maneira sublime através do seu anjo e trouxe a João, que escreve, as notifica, as registra e deixa para nós. Por isso o versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus começa a iluminar. Agora, qual é o teu interesse em receber a iluminação de Deus? Porque nós começamos o culto dizendo que Deus está disposto a revelar os seus segredos a mim e a você. O teu coração está disposto a recebê-los? Nós vamos nos ajoelhar e com humildade pedir para o Senhor falar conosco nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, aquele que revela os segredos, que conhece o fim desde o princípio, aquele que só Ele detém a eternidade, o que era, que é e que há de vir. Ó Senhor, nos humilhamos diante de Ti nesta manhã, pedindo perdão, ó Pai, por quantas vezes o Senhor teve tanto amor em nos revelar, como com tanto amor o Senhor derramou chuva nessa manhã. E nós devemos olhar para esta chuva com tanta gratidão. Tua palavra diz que o Senhor destila, assim como o orvalho, aquelas gotinhas da manhã, destila sua doutrina. O Senhor derramou chuva, e o Senhor está disposto a revelar segredos aos corações dos homens neste momento, em especial e para uma classe específica, os teus servos, aqueles que buscam o teu Filho Jesus. Todos que vieram aqui nesta manhã estão buscando a Cristo, e eu peço perdão, porque nem todos estão buscando corretamente. E pelo nome e o sangue de Jesus eu peço perdão, peço a transformação e peço a operação sobrenatural de Deus de iluminar, de promover um apocalipse em nossas mentes, uma grande revelação da Tua vontade, para que entendamos, assim como João viu e guardou, escreveu as palavras, que essas palavras estejam guardadas no nosso coração. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, toda a porção que o Senhor quer derramar,
Que assim seja feito em nossas vidas, não por merecimento. Nós não temos condição, mas nós apelamos ao tribunal celestial, ao nosso intercessor, o sumo sacerdote Jesus Cristo, o Cordeiro como tendo sido morto, que hoje está diante de Deus, que consegue pegar o livro e desatar os selos, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Através dele nos achegamos a Ti para pedir socorro, para clamar a Tua proteção e declarar no nome desse Jesus que toda ação rompante ou levante do mal contra nós está completamente destruído, cancelado e sem ação. Apenas a ordem de Deus aos seus anjos é que irá prevalecer neste lugar. E o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Sustenta esse pequeno rebanho, sustenta essa congregação nesta manhã e alimenta este pequeno rebanho. É o que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E a Simone está lembrando, né, que o Isaías 58:13 fala: se tirares o pé, se desviares o teu pé de fazer a tua vontade no dia do Senhor, que é Isaías 58, e lá fala exaustivamente sobre o sábado, confirmando o Apocalipse. Obrigado, Ângela.